O Evangelho de Maria. Pecado, o papiro gótico, do qual as primeiras 6 páginas se perderam, começa no meio dos evangelhos. Então a questão será: salva ou não? O Salvador disse: todas as naturezas, todas as coisas formadas, todas as criaturas existem dentro e com o outro, e será solucionado novamente em suas próprias raízes, porque a natureza do assunto será dissolvida apenas nas raízes de sua natureza. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pedro lhe disse: desde que tu nos explicaste todas as coisas, conte-nos isto. Qual é o pecado do mundo? O Salvador disse: o pecado como tal não existe, mas tu cometes pecado quando fazes o que é da natureza de fornicação, que é chamado pecado. Por esta razão, o bem entrou em seu meio para a essência de cada natureza, para restabelecê-lo à sua raiz. Ele continuou a dizer: por isto tu entras na existência e morre. Todo o que sabe pode saber. Um sofrimento que não tem semelhante, que surgiu do que é contrário à natureza. Então surge uma perturbação no corpo interior. Por isto eu vos disse: tendes bom ânimo. E se estiveres desanimado, ainda tenha coragem contra as várias formas da natureza. Que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o significado disse isto, ele cumprimentou todos eles, dizendo: a paz esteja convosco. Recebei minha paz. Prestai atenção para que ninguém vos desvie com as palavras: ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o Filho do Homem está dentro de ti. Siga-o, aquele que o buscam o acharão. Então vá e pregue o Evangelho do Reino. Eu não deixei nenhuma ordem, senão o que eu lhes ordenei. E eu não vos dei nenhuma lei, como fez o legislador, para que não sejas limitada por ela. Eles afligiram e lamentaram grandemente, dizendo: como nós iremos aos gentios e pregaremos o Evangelho do Reino do Filho do Homem? Se nem sequer ele foi poupado, como seremos nós? Então Maria se levantou e cumprimentou a todos eles e disse aos seus irmãos: não lamentem, ou se aflinjam, ou sejam irresolutos, porque sua graça estará com todos vós e os defenderá. Louvemos sua grandeza, porque ele nos preparou e nos fez em homens. Quando Maria disse isto, os seus corações mudaram melhor, e eles começaram a discutir as palavras do Salvador. Pedro disse a Maria: irmã, nós sabemos que o Salvador a amou mais que as outras mulheres. Conte-nos as palavras do Salvador que tens em mente, visto que as conhece, e nós nem ouvimos falar delas. Maria respondeu e disse: o que está oculto de vós, dividirei convosco. E ela começou a dizer as seguintes palavras: ela disse, vi o Senhor em uma visão, e eu lhes disse: Senhor, eu o vi hoje em
vi uma visão. Ele respondeu e me disse: Bendita sois vós, visto que não oscilaste ao me ver, pois onde a mente está, existe seu semblante. Eu lhes disse: Senhor, a mente que vê a visão, a vê através da alma ou do espírito? O Salvador respondeu e disse: Nem vê pela alma, nem pelo espírito, mas a mente que está entre os dois, que vê a visão. E o desejo disse: Eu não o vi descer, mas agora eu o vejo subir. Porque falas falsamente quando tu pertences a mim? A alma respondeu e disse: Eu o vi, mas tu não me vistes ou me reconhecestes. Eu servi como uma roupa e tu não me reconheceste. Depois que disse isto, fui alegre e contentemente embora. Novamente veio ao terceiro poder, a ignorância. Esse poder questionou a alma: Para onde vais? Tu estavas limitado na impiedade, tu eras realmente limitado. Não julguei. E a alma disse: Por que me julgas quando eu não julguei? Eu estava limitado, entretanto eu não me importei. Eu não fui reconhecido, mas eu admiti que todos se libertarão, coisas terrestres e divinas. Depois que a alma deixou para trás o terceiro poder, subiu para o alto e viu o quarto poder, que tinha 7 formas. A primeira forma é a escuridão, a segunda o desejo, a terceira a ignorância, o quarto o despertar da morte. O quinto é o reino da carne, o sexo é a sabedoria da loucura da carne. O sétimo é sabedoria colérica. Estes são os 7 participantes em ira. Eles perguntam à alma: De onde vens, assassina de homens? E onde vais, conquistador do espaço? A alma respondeu e disse: O que me agarra é morto. O que se volta para mim é superado. Meu desejo se acabou e a ignorância está morta. Em um mundo eu fui salva de um mundo, e em um tipo de um tipo mais alto e da corrente da importância de conhecimento, a existência do que é temporal. Desde agora eu alcançarei descanso no tempo do momento de Enos, no silêncio. Quando Maria disse isto, ela ficou em silêncio, visto que o Salvador tinha falado assim com ela. Mas André respondeu e disse aos irmãos: Diga o que pensas com relação ao que ela disse, porque eu não acredito que o Salvador disse isso, porque certamente estes ensinos são de outro tipo. Pedro também se opôs a ela com respeito a estes assuntos e lhes perguntou pelo Salvador. Então falou secretamente com uma mulher, de preferência a nós e não abertamente. Nós voltamos a todos a escutarem. Ele a preferiu a nós. Então Maria afligiu-se e disse a Pedro: Meu irmão Pedro, o que pensas? Pensas que eu pensei isto por mim, mesmo em meu coração? Ou que eu estou mentindo com relação ao Salvador? Levi respondeu e disse a Pedro: Pedro, tu és sempre irascível. Agora vejo que disputas contra a mulher como adversários. Mas se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para a rejeitar? Seguramente o Salvador a conhece muito bem. Por isso ela a amou mais que nós. E nós deveríamos estar bastante envergonhados e deveríamos nos revestir do homem perfeito para nos formar como ele nos ordenou e proclamar o Evangelho sem publicar uma ordem ou uma lei adicional além daquela que o Salvador falou. Quando Levi disse isto, eles começaram a sair para proclamá-lo e pregá-lo.